A homotetia é uma transformação pontual útil para a gente ampliar ou reduzir uma imagem. Nós sempre vamos ter um centro de homotetia e uma razão. Essa razão ela tem duas funções. Mostrar para a gente o quão maior ou menor vai ficar a figura que a gente vai encontrar, a nossa figura transformada. E isso vai depender do número que acompanha a razão. Nesse caso aqui, o número da minha razão é 2. Então, a minha figura transformada vai ficar com o dobro do tamanho da minha figura original. Se fosse uma fração com um numerador menor, por exemplo, 1/3, então a minha próxima figura, minha figura transformada, ficaria com 1/3 do tamanho da figura original. Se fosse uma fração com um numerador maior, 5/3, então a minha figura transformada ficaria nessa proporção em relação à figura original. Nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos fazer uma homotetia direta. E eu sei que ela é direta por quê? Porque a outra coisa que a minha razão indica é um sinal de positivo ou negativo. Nesse caso, o sinal é positivo. Então, eu vou ter uma homotetia direta. Significa que a minha nova figura vai estar na mesma posição que essa. Não vai ficar invertida, não vai ficar ao contrário, como aconteceria e vai acontecer nesse próximo exemplo aqui, que é uma razão negativa. Então, vamos nesse primeiro exemplo aqui. A primeira coisa a se fazer é ligar o centro em direção ao ponto, fazer uma semi-reta, na verdade, com origem no centro de rotação, que é o ponto O, passando pelo ponto, e aí eu posso fazer todas elas de uma vez, e prolongando. Sem me preocupar com o tamanho, eu pego o centro, ligo em direção ao ponto e continuo. São semi-retas com origem no centro de homotetia, passando pelos pontos da figura. Feitas essas semi-retas, eu vou pegar agora. Minha razão diz que é 2. Então, eu vou pegar, olha, para fazer o ponto B transformado, eu vou pegar a distância do centro até o ponto B original. E eu preciso marcar nessa semi-reta com origem no centro de homotetia, essa medida 2 vezes. Daqui até aqui eu já tenho ela marcada uma vez, então eu vou marcar ela mais uma vez. E pronto, acabei de achar o meu B transformado. Se a razão é 2, entre o meu centro de homotetia e o meu ponto novo, eu preciso ter 2 vezes a medida do centro até o ponto original. E eu vou repetir esse processo nos outros pontos. Eu vou pegar a medida do centro O até o ponto A. Daqui até aqui eu já tenho uma, com mais uma, 2. Aqui é o meu A'. Daqui até aqui, eu tenho a medida do centro até o meu ponto original, uma vez. Marquei mais uma vez a medida do centro até o meu ponto original. Então, eu tenho 2 vezes essa medida marcada. Vou fazer a mesma coisa com o ponto D. Pego a medida do centro até o D e marco mais uma vez nessa semi-reta de origem no centro de homotetia. D'. Agora, do centro até o ponto C e marco na semi-reta que vem do centro de homotetia e passa pelo ponto C. Vocês me com rotação. C'. E agora eu vou ligar minha figura nova, minha figura transformada, na mesma ordem que a minha figura original. É mais simples do que parece. Pronto. Agora eu tenho um novo trapézio. Ele é 2 vezes maior que o meu trapézio original. Se eu vier aqui, ó, e pegar a medida desse ladinho e conferir aqui, ó, eu vou ter exatamente 2 vezes o tamanho do meu trapézio original.
E ele não está invertido, não está ao contrário, ele está na mesma posição que o meu trapézio original, porque eu tinha uma razão positiva. Então, foi uma homotetia direta. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho o mesmo trapézio, na mesma posição, ele só está um pouco mais para o canto esquerdo da folha, e o meu centro também está à mesma distância dele, só que agora a minha razão é negativa. Quando a razão é negativa, eu vou fazer uma homotetia inversa. É similar a um meio giro, só que o meio giro é uma homotetia de razão menos 1. E aqui a gente vai usar menos 2. Então, o meu trapézio novo, ele vai ficar invertido em relação ao original, só que em vez de ficar do mesmo tamanho, ele vai ter o dobro do tamanho. Como eu vou fazer? Agora, as minhas semirretas, elas não vão partir do centro, passando pelo ponto original e continuando. Agora é o contrário, eu vou pegar do ponto da figura, passar pelo centro e continuar. Realmente como se eu estivesse fazendo um meio giro. Vou pegar agora a distância do centro até o B. E vou marcar nessa semirreta, a partir do centro, para o outro lado, como se eu estivesse fazendo um meio giro. Só que em vez de marcar uma vez só, como seria o meio giro, eu vou atender o que está escrito na razão, que é 2. Então, eu marquei 2 vezes. Novamente, a distância, a quantidade de partes que eu preciso ter aqui, esse comprimento, entre o meu centro de homotetia e o meu B transformado, é 2 vezes a medida entre o meu ponto de rotação, meu centro de homotetia até o meu ponto original. Meu centro de homotetia até meu ponto original tem esse tamanho. Para eu achar o transformado, por uma razão K menos 2, eu preciso marcar 2 vezes. Por que no de cima eu marquei uma vez só? Porque eu já tinha 1 no meio do caminho. Então, eu precisei só de mais 1 para eu ficar com 2 entre o ponto, que é o centro de homotetia, e o ponto transformado. Aqui, como é para o outro lado, eu precisei marcar 2 vezes, para eu ficar com 2 vezes a distância entre o meu centro de homotetia e meu ponto original para achar o meu ponto transformado. Vamos continuar. Vou agora fazer o ponto C. Liga do C em direção ao centro, passa direto. Essa linha não ficou boa, eu vou refazer. Essa semirreta ficou torta. Vou pegar aqui, ó, do centro do C, ponto C até o centro, e vou marcar a partir do centro 2 vezes. Ficou curto, é só prolongar. Esse aqui é o ponto C'. Agora eu vou fazer o D. Vou pegar a distância do D até o centro e vou marcar para o outro lado do centro 2 vezes. Por que eu estou marcando 2 vezes? Porque a minha razão é 2. Se a minha razão fosse 3, eu ia marcar 3 vezes e assim por diante. Esse é o ponto D'. Só falta o A. A semirreta do A não passou no lugar exato, eu vou refazer. Por isso que a gente diz que em desenho vocês só podem usar lápis, porque quando a gente usa uma caneta colorida, não dá para apagar a linha. Do A até o centro, vou marcar na semirreta correta, porque eu fiz uma errada e uma correta 2 vezes. Então, aqui eu tenho ponto A'. E agora eu vou ligar essa figura como a minha figura original estava ligada. D para o A, D' para o A'. C para o B, C' para o B'. C para o D, C' para o D'. E
A pro B, A' pro B'. Qual é a diferença desse trapézio aqui, que eu acabei de fazer, pro de cima? A diferença é que, pela razão ser positiva na de cima, ele ficou na mesma posição que a figura original. Como a razão era negativa no de baixo, ele ficou ao contrário, similar ao meio giro, só que ele tem o dobro do tamanho desse, assim como esse tem o dobro do tamanho desse. Vamos para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo aqui, deixa eu falar só mais uma coisa desse daqui. Embora o trapézio aqui esteja de cabeça para baixo, né, ao contrário, os lados são paralelos entre si, os lados correspondentes. O lado CD é paralelo ao CD. Aqui também, o lado CD é paralelo ao CD. Os lados sempre são paralelos entre si, os lados correspondentes, não importa se é uma homotetia direta ou inversa. Nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho uma fração, que é um bom exemplo para ser dado também. O sinal de negativo não vai te dizer se a figura vai ficar menor ou maior, vai te dizer se vai ser inversa ou direta, como a gente acabou de ver na folha anterior. E a fração, dependendo do numerador, vai te mostrar se é direta, se é menor ou maior a figura que você vai encontrar. Essa homotetia, ela tem uma razão negativa, então eu já sei que a minha figura vai ficar ao contrário para o outro lado do centro. E a minha fração tem um numerador menor que o denominador, então a figura que eu vou encontrar, além de invertida, ela vai ficar menor que a minha figura original. Então vamos lá. Vou começar pelo A. Então vou começar pelo B. Vou ligar o B em direção ao centro S e vou passar direto, já que é uma razão negativa. Então, eu pego do ponto original da figura, passo pelo centro e vou direto como se estivesse indo fazer um meio giro. Eu preciso agora usar o teorema de Tales para achar 2/3 disso daqui, da distância entre o ponto original e o centro de homotetia. Então, eu vou fazer uma retinha auxiliar aqui para dividir o segmento SB. Vou marcar com uma abertura qualquer do compasso 3 partes iguais, já que eu quero dividir em 3, que é o meu denominador. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Vou ligar o 3 para outra extremidade e vou fazer uma paralela a essa reta de referência que eu acabei de formar, que é o segmento B3, passando pelo 2 e pelo 1. Agora, eu vou pegar 2/3 do segmento SB e vou marcar para o outro lado do centro. Então, eu venho aqui, pego 2 pedaços, e não é aqui, porque aqui é uma abertura qualquer. Venho aqui, pego 2 pedaços e marco para o outro lado de SB. Aqui está o meu ponto B'. E agora eu vou ensinar um outro jeito de fazer uma homotetia, seja direta ou inversa. Nós podemos fazer, já que os lados são paralelos entre si, por paralelas. Eu achei o ponto B. Agora eu quero achar o ponto C. Eu sei que o CB vai ser paralelo ao CB'. Então, eu vou ligar o ponto C em direção ao centro S, vou passar direto. Liguei. E agora, eu vou lá no lado CB original e vou fazer uma paralela a ele, passando pelo meu ponto B transformado. E vai parar onde? Essa paralela vai parar na linha que vem do C. Aqui eu tenho meu C'. E agora eu vou fazer a mesma coisa para eu achar o A. Eu vou trazer
uma semi-reta com origem no ponto A, passando pelo centro e continuando. E vou lá no lado AB original e vou fazer uma paralela passando por esse B que eu tinha encontrado, o meu B transformado. Onde vai parar minha paralela? Nessa linha que vem do A, nessa semi-reta que vem do A. E por fim, já achei o meu A', é só ligar para o ponto C. O meu ângulo de 90 está aqui, meu ângulo de 90 está aqui. O triângulo que eu acabei de fazer está invertido em relação ao original, porque a minha razão é negativa. E ele está menor porque ele tem 2/3 do tamanho do triângulo original. Esse último exemplo aqui, ele também é com uma fração, só que é uma homotetia direta, porque a minha razão K é positiva. Então, o próximo triângulo que eu vou fazer, meu triângulo transformado, ele vai estar na mesma posição que o original. Não vai ficar invertido como no exemplo anterior. E, pelo meu numerador ser maior que o denominador, o meu triângulo novo, ele vai ficar maior que o meu triângulo original. Então, vamos lá. Vou ligar do ponto S, que agora é o centro de homotetia. Quando é positivo, eu sempre começo do centro de homotetia, passo pelo ponto original da figura e continuo. Como é uma fração, eu preciso novamente escolher um dos pontos e dividir o segmento formado pelo ponto original e o centro. Eu posso fazer essa divisão aqui, ó, do C até o S, ou do A até o S, ou do B até o S. Eu não vou dividir um lado da figura. Eu vou dividir o segmento formado por um ponto dela e o centro de homotetia. Eu vou escolher o segmento CS. Então, eu vou fazer aqui um teorema de Tales. Novamente, eu vou dividir em 3. Ah, mas e o 4? O 4 é o numerador. A gente sempre divide pelo denominador. Então, eu vou fazer aqui minha retinha auxiliar. Vou marcar 3 partes iguais, com uma abertura qualquer do compasso. 1, 2, 3. Vou ligar essa última marcação que eu chamei de 1 para o S, que é o meu centro de homotetia, e vou fazer as minhas paralelas. Passando pelos outros 2 pontos. Agora, olha só. Se eu dividir o CS em 3, o CS inteiro vale 3 pedaços. Eu parti ele em 3, mas se eu pegar ele inteiro, ele vale 3 pedaços. Para eu chegar a 4, que é o meu numerador, faltam quantos pedaços? Um só. Então, eu venho aqui, pego um pedacinho e marco nessa semi-reta com origem no centro de homotetia, que passa pelo ponto C. Aqui é o meu C'. Eu tenho 3 pedaços, mais um pedaço, então eu tenho 4 de 3. E agora, eu posso fazer Tales nesse segmento aqui formado pelo centro de homotetia e o ponto A. Depois eu posso fazer Tales nesse segmento que tem como limite o centro de homotetia e o ponto B, ou eu posso fechar por paralelas, como eu fiz no exemplo anterior, que é a solução que eu vou preferir, porque eu não quero ficar fazendo Tales a vida inteira. Já achei o S', eu sei que o SB original é paralelo ao S', então eu vou aqui no SB, no CB,
original e vou passar uma paralela pelo meu C transformado. Essa paralela, ela vai parar onde tem a semirreta que vem do centro de homotetia e passa pelo B. Aqui é o B'. Agora, eu vou fazer uma paralela ao lado AB, original, passando por esse B transformado. Até onde? Até encostar nessa semirreta que tem origem no centro de homotetia e passa pelo ponto A. E, por fim, eu vou ligar o ponto A novo, que eu acabei de encontrar, com o ponto C'. Aqui está o A'. E é isso.